Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos dar início aí no PET volume 5, é o Plano de Estudo Tutorado do nono ano do ensino fundamental, que trouxe como unidade temática a álgebra, objeto de conhecimento, função quadrática. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com seus colegas. Então, nas primeiras páginas, ele traz aí um pouquinho a respeito de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, que é dado por y ou f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, eu deixei para vocês efetuar a leitura de um pequeno resumo, tá? E ele traz aqui novamente a função do segundo grau, explica mais um pouquinho a respeito dela, né? Como que vai ser o gráfico e alguns itens importantes. Só que esses itens nós iremos falar ao longo dos exercícios. Ele mostra que como que pode ser o gráfico pode ser voltado para cima, cortar o x em dois pontos, no x' e x duas', corta o y nesse ponto C aqui. Quando a parábola é voltada para cima, o coeficiente A é maior que zero. Se ela for voltada para baixo, o coeficiente A é negativo, é menor que zero. Tem x', tem x duas'. E tem o vértice, né? O vértice tem um valor para x, chamado de x-vértice, e aqui teria um valor para o vértice, seria o y-vértice, tá? Então, deixo para vocês efetuarem a leitura aí com calma, tentar compreender um pouquinho. Na hora que chegar aos exercícios, aí eu vou procurar ajudar vocês, tá? Aqui ele faz uma revisão, então, de equação do segundo grau, né? Só para relembrar, para calcular aí os possíveis valores de x, primeiro a gente vai calcular o delta. Depois que calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, a gente joga nessa fórmula aqui, né? Essa notação aqui ficou meio errada. É simplesmente x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Está sobrando várias chaves aqui, né? Desnecessário. Porém, estudamos isso lá no PET 3, e aqui a gente vai usar um pouquinho para poder construir esses gráficos. Aqui ele trouxe um exemplo, resolução da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Lembrando que o A é 1, o B é menos 4, o C é 3, ele colocou aqui. O primeiro passo foi calcular o delta aqui deu 4, é maior que zero, a gente tem dois valores para x. O segundo passo foi encontrar esses valores de x, aí concluiu que o x era 3 e o x era 1. Aí com esses valores já dá para ter uma ideia de como construir o gráfico dessa função. Então ele traz aí o terceiro passo, né, que nós já temos as raízes onde corta onde corta o eixo x. No quarto passo, ele ensina a determinar onde que vai cortar o eixo y. Então, deixei para vocês efetuarem a leitura. E o último passo é encontrar o vértice, que vai ser o ponto máximo ou o ponto mínimo. E cada um dos vértices, né, o x-vértice e o y-vértice, tem uma fórmula específica. E por último, chega nesse gráfico, né? É meio corrido, é meio complicado entender dessa maneira, mas nos exercícios vai ficar um pouco mais simples, tá? Então agora é com você, é com a gente, né? Preencha a tabela abaixo, determinando pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau, definida por y igual a f de x, que é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Depois preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Só que tem um pequeno detalhe, né? Acima aí desse exercício número 1 tem um gráfico, que é esse aqui. E é justamente o gráfico da função que nós estamos trabalhando, olha só. Ele trouxe aqui o gráfico de f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, que é a função que ele trouxe para a gente trabalhar. Então, na questão número 1, eu vou tentar usar o gráfico. Como assim? Olha só, se o x for zero, quanto vai valer o meu y? Sem fazer conta. Apesar que com conta seria fácil também, né? Se o x for zero, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Isso quer dizer, então, que o y vale, aqui dá 0 sobre o 3. Então, y é igual a 3. E no gráfico está aqui, ó. Se o x for 0, o y é 3. Depois, se o x for 1, aí ficaria assim. Y é igual a 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 3, 4. Aí 4 vezes 1, 4, vai ficar menos 4, vai dar 0. Está aqui no gráfico, ó. Se o x for 1, o y é 0. Então está aqui o ponto. Depois seria o 2, né? Se o x for 2. Se o x for 2, eu tenho 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3.
2 ao quadrado, 4. 4 mais 3, 7. 4 vezes 2, 8, vai ficar menos 8. Então, menos 8 mais 7 vai ficar menos 1. Isso está aqui no gráfico também, olha só. Se o x for 2, o y vale menos 1. Então, está aqui o ponto. Beleza? E continuando com essa ideia, olha só. Se o x for 3, o y é 0. Então, se o x for 3, o y é 0. E se o x for 4, então está aqui, ó, se o x for 4, o y vale 3. Aí aqui ficaria 0 e 3, 1 e 0, 2 e menos 1, 3 e 0 e 4 e 3. Então, quer dizer que o f de 0, né, se o x for 0, o y é 3, o f de 1, se o x for 1, o y é 0, o f de 2, se o x for 2, o y é menos 1, se for 3 é 0 e se for 4 é 3. Então, esse foi o primeiro item que seria para preencher a tabelinha. Vamos dar sequência, então, na questão número 1. A função f, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, possui os coeficientes. Bom, quanto vale o a? O a é aquele cara que acompanha o x ao quadrado, então ele vale 1. Quanto vale o b? O b é aquele cara que acompanha o x, vale menos 4. E o c é o termo sozinho que vale 3. Como o valor de a é que 0, bom, o a é positivo. Então, o a é um número maior que 0. Tá? O a é 1 maior que 0. A concavidade da parábola, né, o gráfico da função f, é aberta para... Bom, a concavidade, a parte aberta, é voltada para cima. Toda vez que o a for positivo, a parábola é para cima. E vértice de coordenadas, bom, as coordenadas do vértice, esse ponto aqui, tem um x valendo 2 e um y valendo menos 1. Então, as coordenadas do vértice correspondem a 2 e menos 1. É o ponto... Bom, esse ponto aqui é o menor ponto do gráfico, né? É o ponto mais baixo. Então, a gente fala que ele é o ponto mínimo. Continuando. Como o valor de c é igual a... Bom, o c, ele vale 3, então está aqui. Então, como o valor de c é igual a 3, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0. Bom, o eixo y está aqui, né? Esse ponto é 0 para x e justamente 3 para y, que é simétrico ao ponto de coordenadas 4. Bom, o 4 está aqui, né? Por que simétrico? Porque eles têm o mesmo valor para y, então 4 e 3, em relação ao eixo de simetria da parábola. Como o valor do discriminante delta é? Bom, o delta aqui, eu sei que ele é maior que 0 e já vou explicar o porquê. Tá? Ele é maior que 0 porque ele corta o x em 2 lugares. Se o gráfico corta o x em 2 lugares, isso corresponde a x' e x duas linhas. Tá? A equação f de x igual a 0 possui duas raízes reais e distintas a saber. Nesse caso é o 1 e o 3. Então está aqui 1 e 3. As quais são as raízes ou os zeros da função f, cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenada 1 e 0 e 3 e 0. Então essa foi a questão número 1. Vamos dar sequência, né? Vamos à questão número 2, que diz o seguinte: dada a função quadrática, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado, x, y, e depois construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo com a caneta azul. Aqui eu acho que seria o eixo y, tá? Vamos preencher a tabelinha? Então vamos lá, vamos começar com os números básicos aqui. Olha só, se o x fosse 0, ficaria 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 5. Aí 0 ao quadrado 0, 6 vezes 0, 0 vai sobrar o 5. Né? Então eu vou colocar aqui na frente, isso aqui vai dar 5.
Então, o meu y é igual a 5. Então, eu tenho aqui, se o x for 0, o y vale 5. Aí, se o x fosse 1, bom, ficaria 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. 1 ao quadrado, 1. 6 vezes 1, 6, mais 5. 5 mais 1, 6, menos 6, 0. Então, y aqui vai ser 0. Por que eu pulei o primeiro? Porque tem um sinal negativo, daqui a pouco eu volto nele, tá? Vou deixar ele por último. Bom, se o x for 2, vai ficar 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 5. 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 2, 12, mais 5. 5 mais 4, 9, menos 12 vai dar menos 3. Então, aqui nós temos 2 e menos 3. E em cima, 1 e 0. Havia esquecido. Continuando. Se o x for 3, vai ficar 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. Mais 5. 5 mais 9 dá 14. 14 menos 18 vai dar menos 4. Então, aqui a gente tem, se o x for 3, o y vale menos 4. E assim por diante. Se o y for 4, vai ficar 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 5. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 24, mais 5. 16 mais 5 dá 21, menos 24 dá menos 3. Então, aqui nós temos 4 e menos 3. Beleza? Vamos voltar no primeiro? Se o x for negativo, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar parênteses, só isso. Para não confundir sinais. Então, menos 1 ao quadrado, 1 vezes 1 vai dar 1, expoente par positivo. 6 vezes 1, 6, menos vezes menos, mais. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 mais 6, 7, 7 mais 5, 12. O y vale 12. Beleza? E eu deixo aqui para vocês continuarem. Então, aqui seria menos 1 e 12. Continuando aqui, vai começar a repetir os valores de y. Olha só, esse aqui depois a gente vai ver que é o vértice da nossa parábola. Então, aqui eu tenho menos 3 e menos 3. Então, aqui eu vou ter 0 e 0. 5 e 5. E 12 e 12. Porque existe ali um eixo simetria. Beleza? Então, aqui vai ficar 5 e 0. 6 e 5. E 7 e 12. Aí, então, nós temos que o f de menos 1 é 12. O f de 0, se o x for 0, o y é 5. Se o x for 1, o y é 0. F de 2, se o x for 2, o y é menos 3. Se o x for 3, o y é menos 4. F de 4, se o x for 4, o y é menos 3. Se for 5, é 0. Se o f de 6, se o x for 6, o y é 5. E se for 7, é 12. Então, num primeiro momento aqui, nós completamos a tabelinha. Tá? E vamos agora, então, construir o gráfico. Dando sequência, nós temos aqui a malha quadriculada e a tabelinha que nós acabamos de construir. Então, primeiro ponto, se o x for menos 1, o y é 12. Se o x for menos 1, o y é 12. Então, está aqui, ó, se o x for menos 1, o y está lá em cima, ele tem que ser 12. Então, lá em cima vai ter o primeiro ponto. Então, está aqui o primeiro ponto. Se o x for 0, o y é 5. Então, se o x for 0, o y é 5, então marca o 5. Meu segundo ponto. Terceiro ponto, se o x for 1, o y é 0. Então, marca o 1. Se o x for 2, o y é menos 3. Então, está aqui x2, y menos 3, nosso terceiro ponto. Ou melhor, quarto ponto. Se o x for 3, o y é menos 4. Então, se o x for 3, está aqui o y menos 4. Se o x for 4, o y é menos 3. Então, se o x for 4, o y está aqui, menos 3. Está aqui nosso outro ponto do gráfico. Se o x for 5, o y é 0. Então, se o x for 5, o y é 0, marca o 5. Se o x for 6, o y vai ser 5.
Então, x6, está aqui, ó, y5. E se o x for 7, o y vale 12, está lá em cima. Então, esse aqui é o outro ponto. E agora eu vou, então, construir o meu gráfico simplesmente ligando os pontos, né? Não vai ficar tão perfeito, mas acho que vai dar para compreender. Então, tá aí. Essa aqui é a minha parábola. A concavidade dela é voltada para cima. E ela fica desse jeito. O exercício havia pedido para a gente colocar o seguinte: as raízes em vermelho. Então está aqui as raízes em vermelho. O 1 é uma raiz, né? Esse ponto aqui é 1 e 0, é uma raiz. E aqui seria outra raiz, é onde corta o eixo do x. Então seria 5 e 0. Temos aqui duas raízes. Pediu para destacar em preto o vértice. Então vamos destacar aqui em preto o vértice, é esse cara aqui, que tem coordenadas 3 para x, menos 4 para y. E pediu para destacar em azul, provavelmente o ponto que corta o eixo y. Então cortou o y aqui no 5. Esse ponto seria 0 para x e 5 para y. Dando sequência na nossa questão, então temos aqui o seguinte: observe o gráfico acima, no caso ao lado, da função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 e responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então a função que nós utilizamos aqui foi essa que está aqui em cima. Então o a é quem acompanha o x ao quadrado, vale 1. O b é quem acompanha o x, vale menos 6. E o c é o termo sozinho, que vale 5. Letra B. Como o valor de c é igual a 5, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 5. Está aqui o eixo y, né? 0 e 5. Que é simétrico ao ponto de coordenadas. Bom, ele é simétrico a quem? Que x tem o mesmo valor. Esse cara aqui. Então, é simétrico ao ponto 6 e 5. Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? Bom, o delta eu não sei, mas eu sei calcular. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 6, então ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que vale 5. Então, o delta vai ser 6 vezes 6, 36, 4 vezes 5, 20. Logo, o delta vale 16. Então, vamos colocar aqui que o delta é igual a 16. Como ele é maior que zero, a gente tem dois valores para x. E se eu calculasse os valores de x, eu ia encontrar aqui 1 e 5. Beleza? Para finalizar essa questão, temos aqui o item D. Como o delta é maior que zero, né? Já comentei. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Nós temos dois zeros ou duas raízes. Vou colocar duas raízes. Que seria x' igual a 1, né? Porque cortou o x em 1. E x duas linhas igual a 5, porque cortou o x em 5. Letra E. Quais são as coordenadas x, y do vértice da parábola? Bom, o vértice está aqui em preto. Coordenadas 3 e menos 4. Então tá fácil essa, 3 e menos 4. Como o A é maior que zero, né, lembrando que o A é igual a 1, então ele é maior que zero, a concavidade da parábola, né, o gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo. Toda vez que o A for maior que zero, a parábola ela é voltada para cima, né? A abertura é para cima. Vamos colocar aqui para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é um ponto mínimo ou um ponto máximo. Bom, esse aqui é o menor valor que eu posso ter para y, né? O menor valor seria um y igual a menos 4, porque o gráfico não vai além disso, né? O gráfico é desse ponto para cima. Então é um valor mínimo. Beleza?
Essa foi a semana número 1, falamos um pouquinho de gráfico, né? Função quadrática, função do segundo grau. E nas outras semanas a gente vai continuar com essa mesma ideia, né? Determinando valores e construindo gráficos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a semana número 2.